Então, hoje a gente recebe aqui no Presença Fundacred 360, no nosso podcast, uma liderança que une propósito, gestão e inovação como base sólida na academia. É o professor Clóvis de Melo Carvalheiro. Ele é coordenador de captação de recursos digitais e professor da Escola de Negócios, na disciplina de Tecnologia e Inovação Social. É doutor em administração, com trajetória marcada pela articulação entre universidade, poder público, setor produtivo e terceiro setor. A Unicinos é parceira da Fundacred e é uma referência no país quando se fala em ecossistemas de inovação e impacto social, com estruturas como o Tecnocinos, que é o parque, e a Unitec, que é o portal de inovação e os programas de extensão. Vamos conversar como tudo isso se conecta com o futuro da educação, da ciência e do desenvolvimento social. Então, professor, é um prazer tê-lo aqui hoje. Eu estive lá na Tecnocinos, no Tecnocinos, na verdade, que é o parque, no início de julho, Uhum. aonde conheci o diretor Silvio Bittencourt, e estive lá num momento que a Fundacred estava fazendo as conexões valiosas. Na verdade, a Fundacred tem uma metodologia desde o nosso início, né? Surgimos ali dentro da PUC-RS como startup. E todo o movimento da Fundacred, ele é baseado na escuta generativa, em estar presente, em co-criar junto, em pensar em futuros possíveis. E antes desse momento aqui do podcast, do encontro que nós teremos amanhã, dia 16, do Presença Fundacred 360, nós visitamos algumas instituições de ensino comunitárias, assim como realizamos reuniões também à distância para nos conectarmos com a maioria das instituições de ensino possíveis, para ouvir. Nós valorizamos muito a escuta, e a escuta generativa, que é uma escuta presente, uma escuta profunda, de coração aberto, sem julgamentos, exatamente para que as instituições, né, Fundacred, a instituição, o estudante, a família que for ouvida, o ecossistema, possa cocriar junto, Uhum. que nós pensemos em soluções inovadoras e que isso seja feito em conjunto. A primeira pergunta, professor, que eu trago hoje é sobre propósito e visão de inovação universitária. Professor, olhando para a sua Uhum. trajetória e para o papel da Unicinos na região sul, Uhum. o que mais te mobiliza hoje quando se fala em inovação nas universidades comunitárias? E por que isso importa para o futuro do país? Qual que é a tua visão sobre isso? Laís, a Unicinos é uma universidade jesuíta, fundada pelos padres jesuítas. Os padres jesuítas faz 400 anos, no próximo ano, estamos celebrando que eles vieram aqui para essa região. Eram grandes empreendedores, impacto das missões. Depois, a educação jesuíta, ela visa a transformação. Então, nós temos uma missão, por meio da educação, transformar o mundo, que as pessoas tenham mais dignidade, mais vida e sustentabilidade. Juntamente financeiro, mas também sustentabilidade num sentido assim mais amplo do planeta, do meio ambiente, socioambiental. Sim. Então, isso se discute muito na universidade. A universidade de pesquisa, né, de diferentes áreas, são 6 escolas, dentro da universidade, área da saúde. Eu trabalho numa das escolas, que é a Escola de Negócio, e professor de Tecnologia e Inovação Social. E ali temos todos um hub, né, um ecossistema De de inovação. inovação. São várias escolas conectadas, elas têm um diálogo, né, a gente tem reuniões com os professores da pós-graduação e da graduação, olhando sempre o aluno quando ele entra como agente, né, da sua educação e também de promoção social, porque o aluno, quando ele entra numa universidade comunitária, jesuíta, ele tem um perfil diferenciado, que ele possa ser um agente de transformação no futuro, Uhum. como um bom médico, um bom advogado, um bom professor, um bom analista de sistema, e ali é um lugar de pesquisa, então tem vários laboratórios. É um laboratório de pesquisa. E a inovação, ela se dá nessas correlações, conexões.
Então tem o parque tecnológico, tem as empresas ali dentro, né? Tem todas as incubadas, tem projetos, hackathons, tem vários centros, momentos de pesquisas, tem semanas científicas, né? Que os alunos apresentam suas pesquisas, seus trabalhos. Então, a universidade é um lugar de discussão, de acolher o diferente, a diversidade acontecer e de impactar a vida do aluno. Então, tem núcleos, né, de estudo afrodescendentes dentro da universidade, tem grupos de diversidade, possibilidade, né, que a pessoa tenha, o aluno tenha, é lugar de inovação, é lugar de impactar, e, né, a partir da pesquisa, olhando para essa realidade. E que a gente tem um olhar no horizonte, o que esse aluno será, o que ele vai fazer no futuro, olhando para o futuro, mas esse momento é um momento de conexões. Então, a inovação, ela faz parte de todo o processo da educação, né? A inovação social, ela leva a perspectiva social. O que é que vai ter frutos no futuro? Então, a universidade, ela trabalha com os agentes, mas ela quer fazer uma entrega social. Isso é bacana, entende? Você não estuda para ser um médico diferente, um médico acolhedor, diferencial, que valoriza as políticas públicas. A gente trabalha muito com as políticas públicas também, porque tem impacto social e permanente tem que agir na política. E a política pública, ela é importante para a educação e também para o social. Então, ser professor de inovação social é trabalhar o S dentro das organizações. O quanto importante, né, esse projeto de vocês aqui, a Fundação, é buscar as empresas e fazer uma discussão melhor Sim, sobre essa questão do social. O que a gente pode fazer juntos? Porque unidos a gente tem mais impacto. com E certeza. permanente, né? E também transforma essas políticas públicas. Então, eu acredito que o aluno, quando entra na universidade, não é só profissão, é muito pouco. Ele quer ser um agente transformador. Com certeza. E na Unicinos, a gente tem esse objetivo, que esse agente transformador tem impacto na sociedade. Então, nós queremos formar bons médicos, bons advogados, bons professores que consigam cuidar um pouco melhor do planeta, consigam ter uma relação mais humana, os valores, né, indiferentes de crença, mas sempre presente os valores que unifica, né? Por exemplo, quando deu as enchentes, né? A gente acolheu mais de 1.500 pessoas no Lá na ginásio, universidade. dentro da universidade. Foi feito tipo de uma cidade, né? Tinha um prefeito, os vereadores, os alunos e todas as áreas juntos Ah, trabalhando. vocês delegaram, Sim. prefeito Sim. dentro do... Do complexo esportivo. Fala mais um pouco, Isso. professor, A sobre... gente fez assim, a gente tinha um coordenador, né? E daí cada dia tinha um prefeito, os vereadores, e eu cuidava um pouco dessa questão comunitária, a questão da coleta dos lixos, né? Sim, Motivar as pessoas a cuidar do seu cantinho, com muito respeito. Então, é identificar os líderes, né? Em 4 metros, ali identificando os líderes. Então, a gente vai aprendendo como é importante trabalhar a vida comunitária, né? O sim. cuidado daquele ambiente. Então, a universidade, ela deu uma resposta, né, em 2024, assim, para a comunidade, acolher as pessoas ali, era cachorro, era todos, né, todo mundo ali, e ter uma estrutura de uma gestão, é uma gestão, como diga assim, na emergência. Sim. E ela mostrou sua grandiosidade diante da sociedade. A universidade, o mundo é nossa sala, é trazer o mundo para ser pensado e como a gente vai voltar com impacto, né? Então é muito maravilhoso, assim, a gente fez muitos contatos dentro da universidade e ela mudou um pouco o professor, a relação com o aluno e com a comunidade. E essa busca constante de trazer a cidade de São Leopoldo, trazer a cidade de Porto Alegre, que a gente participa de outros fóruns, do Pacto Alegre, das universidades, do hub de universidades, para a gente buscar políticas públicas que os nossos alunos tenham mais possibilidade de permanecer, né? Entrar na universidade, De fazer o vestibular, mas tem essa permanência constante. Que a gente tenha toda essa assistência também financeira. Então é de muito valor estar aqui falando com vocês, que vocês têm esse olhar também. Isso. Como permanecer esse aluno, né? Sim. Indiferente da situação, mas o que a gente pode ajudar. Isso. Então, somar as forças, né? E a fundação tem esse propósito, então ela vem ao encontro de uma necessidade também, né? Sim. Que é a gente cuidar dos nossos alunos da melhor forma possível, né? Sim, e na sua fala, você traz muito a questão de formar o profissional para o mundo, Sim. não apenas tecnicamente, Uhum. mas tem um diferencial aí
de competências socioemocionais, comportamentais e de um compromisso mesmo Sim. com a comunidade, com esse senso de responsabilidade e transformação. E também vejo nas suas palavras um compromisso não apenas de geração de capital econômico, mas capital social, simbólico, cultural. Uhum. E eu fico bem feliz quando eu encontro instituições de ensino que têm este perfil, e mais que um perfil, é de fato um compromisso, são valores Seu e um valores. propósito muito fortalecido, Uhum. que, como você trouxe no exemplo, nas cheias, né, no Rio Grande do Sul, isso se materializa de uma forma muito eficaz. E quando você traz que tinha ali constantemente, vocês elegiam líderes, Uhum. isso vem muito do processo de escuta, professor? Sim. A gente ia mapeando, né, as necessidades Sim. e ia colocando as pessoas. Ó, você tem um perfil para cuidar nessa parte. E tinha a área da farmácia, tinha a área das coletas, a gastronomia, toda a questão da alimentação, né? E a alimentação é servida conforme as necessidades, uma pessoa, né? Todo o cuidado. E tinha pessoas de outras culturas, tinha da Venezuela, então a comida tinha que ser um pouco mais cuidadosa. Sim. As crianças tinha todo um projeto de brincadeira, desenvolvimento, para ter cuidado com as crianças que estavam ali. Então foi um momento muito rico que a gente se organizou. Então isso mostra a maturidade também. É, ser líder quando está tudo funcionando, Sim. mas ser líder diante de um caos, assim, tu precisa se organizar e tu precisa conversar e cada um precisa fazer sua parte. Isso requer um pouco de liberdade, né? Sim. E uma dimensão muito grande, que é a solidariedade do ser humano. Solidariedade. E isso deixa a gente mais humano. Isso dá uma realização tão grande, porque a vida ela parece mais graciosa Sim. quando você consegue doar aquilo que você tem, que é o mais precioso, que é seu tempo, né? Então eu me senti assim. Então, assim, foi um impacto na sociedade. Então, a sociedade gaúcha, ela está se restabelecendo por causa disso, né? Porque os órgãos públicos não dá para trabalhar, ela precisa também das privadas, É a rede, né? da rede. Então, a prefeitura é importante, ela tem um papel, mas ela precisa da indústria, do comércio, da sociedade civil e do terceiro setor, essas organizações que elas vêm por quê? Uma necessidade, por ter um nicho de mercado ali, tem uma lacuna e ali entra as organizações. Vocês são uma organização, uma fundação que veio para suprir uma lacuna. Isso. Então a sociedade civil que se organiza, mas sozinho vocês não conseguem, nem a universidade. Então, como se organizar esses setores, é isso que é o Parque Tecnocinos, é um pouco isso, né? É a universidade, as empresas e o setor público. Então, a tríplice hélice ali que faz essa gestão. E essa inovação social, você pode trazer um exemplo para nós? Por exemplo, o meu estudo, que eu fiz no mestrado e doutorado, o que é inovação social? Inovação social tem um problema e tu precisa resolver, Isso. tá? Tu tem que resolver esse problema. Como tu vai resolver? E qual é a diferença de inovação social e empreendedorismo social? Empreendedorismo social, segundo os autores, dentro da literatura, você resolve algo do mercado, do negócio. Exato. Então, ali tá. A inovação social, ela é mais sistêmica. Então ela é política, ela é cultural, entende? Ela é na ponta. Então ela precisa resolver em longo prazo. Então são agentes, é coletivo, ela tem Sim. impacto. E daí a tecnologia social, ela leva o quê? A tecnologia como uma ferramenta, um fomento. Ela, né, ajuda. Sim. E a inovação, segundo meus autores, eles são de Mumbai, são da Índia. Então eu tenho uma visão mais holística. Então eu estudo e pesquiso sobre isso. Ele fala que a inovação, toda inovação em empresa ela tem que levar 7 perspectivas. Que uma é a primeira sociológica. Sempre toda empresa, organização tem que levar sociologia. A segunda, empreendedorismo. Outra, pesquisa criativa, discernimento, tem que discernir, né? A quarta é o BIM, o bem-estar econômico e social. É o BIM, tu tem que se sentir bem, né? A sexta é a psicologia comunitária. Esse autor ele diz que não é impacto tanto da psicologia individual. Ah, estou aqui porque... Não, você está aqui hoje porque teve várias pessoas da sociedade se influenciaram até chegar aqui. Então, a psicologia comunitária sobressai. Magnífico isso, então, a sociedade. E depois temos ali que é o território, o desenvolvimento territorial. Território é
o território físico e o Sim. território das crenças. O que que é valor? O que que é justiça? Quais são os seus valores? Então, tu tem um mundo de conexões e de valores. Isso tem impacto também. E ele fala que do físico, por exemplo, tu mora num lugar de praia, né, Recife, tu tem uma concepção diferente das montanhas de Santa Catarina ou dos Pampas aqui do Sul. Então, tem impacto na tua vida e na empresa também. Então, são 7 perspectivas. Dessas 7, mais conhecido a inovação social é a inovação como transformação, como mudança, a criação de valor e também a inovação intangível. Intangível. É, Sim. ele fala que o intangível é desejo do desejo. Então, quando você tem desejo do desejo, já está acontecendo. Entende? Sim. Essas conexões da universidade já está acontecendo. Porque eu trabalho as ciências aplicadas. Ciência Sim. aplicada é tu pega e tu vai verificar o que que se dá na vida real. Isso é pesquisa. E traz para dentro do campus da universidade que tu pode agregar dentro do conceito da literatura. Então, diante disso, também tem vários autores que estudam quando você fala criação de valor, tem algumas perspectivas que tu tem que influenciar mais, Influenciar. que é, digamos assim, do marketing, né? O plano estratégico ligado no econômico e no social, nunca esquecer do social, Esqueci do ou, social. aplicar no beneficiado da tua empresa, quem é o Quem é o beneficiado, né? beneficiado? Então, para nós é o aluno. Então, o aluno tem que ser direcionado a isso, né? Então, a missão, né, a organização, e ela tem que olhar também esse aspecto mais, digamos assim, ó, sempre criação de valor, ela tem a ver muito com aquilo que condiz com a realização de impacto na vida, né? E ela é algo positivo, Sim. transforma. Então, a tecnologia social, ela é diferenciada, ela é um instrumento, ela é um meio, ela ajuda, né? Mas ela precisa ser coletivo. E também sobre essa pegada da inovação social, eu fiz uma experiência. Eu fui juntamente com alguns professores e alguns prefeitos aqui da nossa região. Fiquei uma semana em uma visita de imersão em Medellín. Eu fui conhecer Medellín. Sim. O dia primeiro, eu fui dia 1º até o dia 7 de setembro. Como foi essa imersão? Nossa, foi fantástico, eu fiquei encantado, né? E conhecendo as periferias de Medellín, conhecendo as empresas que coordenam, e lá é muito nítido, né? O poder público, né? O poder do civil presente, Sociedade e a civil. sociedade civil, e também o terceiro setor. Tríplice, Hélice. muito forte. Então, tem uma gestão diferenciada e tem políticas bem diferenciadas do Brasil. Então, que ultrapassa esses planos, assim, a política de 4 anos muda tudo, entende? Ela tem um tipo de uma fundação que ela coordena esses princípios. Não muda tudo, na verdade. Não muda tudo, ela agrega, Entendi. entende? É impressionante isso. E eles olharam, aprenderam aqui, levaram para Medellín funcionou, e agora nós estamos indo para lá. Então, todo ano tem uma imersão. E uma pergunta, e essa imersão, o objetivo dela é verificar as boas práticas? Isso. E Trazer de volta para o Brasil e aplicar. Muitas vezes, quando a gente vai trazer solução, seja para onde for, seja para uma comunidade, inovação social, ou quando a gente vai desenvolver algum tipo de produto, um dos grandes erros é realizar esse desenvolvimento sem ouvir as pessoas que serão contempladas com essa solução. Então, por isso que eu falei sobre a escuta. E o movimento Fundacred 360, ele é muito pautado na escuta. E a Fundacred, né, ela é uma infraestrutura de investimento social privado. E essa escuta generativa, ela é a base do movimento, porque a partir da escuta a gente toma decisões estratégicas, baseadas não apenas em dados, mas em histórias como essas que você está trazendo como exemplo. Quando você escuta, ela liberta. Exato. Por isso que eu quero levar os alunos, né, a conhecer, fazer uma imersão aqui, porque eles vão escutar, vão ver a realidade, é diferente de um professor. Eles vão para a prática, né? Eles vão... E ela se torna libertadora e impacta com a tua vida, entende? Quando a gente pratica a escuta generativa, que é a escuta profunda, de coração aberto, a gente já está agindo, já está cuidando, porque é como você falou, quando a gente pensa em fazer, já está havendo uma ação de cuidado. Toda essa preparação. Toda essa preparação é o valorar para valorizar. Quando a gente vai valorar, que vai mapear, vai verificar, para depois trazer
quais são as boas práticas, no momento que a gente está mapeando, a gente já está cuidando, a gente já está olhando ali para o território, já está olhando para as instituições de ensino, já está promovendo a escuta generativa, a escuta ativa. Então, no mapeamento, a gente já cuida. Perfeito. Então eu vejo assim, eu também participamos da Unicinos, juntamente com a equipe do Silva, a gente participou do Hub Criação, do Hub de Inovação, em Panambi, no interior do Rio Grande do Sul. Tem uma dessas perguntas Sim, aqui. sim. Peguei sim, nós vamos chegar lá, que eu achei bem interessante esse exemplo para que você compartilhe conosco. Sim, sim. Então lá o Silva acompanhei todo no processo. Lá são várias empresas âncoras, né? Sim, Tem empresas, eles investiram, tem investimento juntamente com a prefeitura. Foi criado um grupo, né, um hub de inovação, agregar que agrega, nesse sim. sentido. E a cidade fez vários debates e eles fizeram o que que é um hub, um modelo naquela região. Por quê? Porque tinha interesse público e Sim. tinha também da sociedade civil, Sociedade civil, da da organização. organização, que aí vai para A4. Isso, itens. Isso. E isso funcionou muito bem. E está funcionando. E tem uma coordenadora, tem os professores, tem a universidade também que entrou, a Unicinos, tem a Unijuí, que está ali do lado, também participa. Então, como vou dizer assim, a sociedade, quando ela se organiza, tem muito impacto político. Eu pensava que não era tanto assim, mas tem. Mas é. Mas É uma rede fortalecida, fortalecida. engajada E para muda a vida das pessoas. muda a vida das pessoas. Deixa- E esse é o propósito. Se muda. Esse é o propósito. E aí a gente parte aqui, antes a gente estava falando de tríplice hélice, e agora vai para quádruple hélice, que é a universidade, empresa, governo e sociedade civil. Isso. E está acontecendo isso bastante forte. Hoje em dia usa mais essa quarta do que tríplice, entendeu? Então tem que estar interligados. Quanto mais agentes, né? Quanto mais agentes envolvidos, Isso, mais fomento acontece. essas iniciativas também Valorizam né, professor? Isso. E acabam estimulando que outros municípios também se espelhem nessas iniciativas e possibilitem também essa cultura de inovação que dependendo Nós visitamos regiões e instituições de ensino de todo o Brasil, tá? Nas conexões valiosas, nessa escuta que a Fundacred faz. Nós temos instituições de ensino conveniadas também em todas as regiões do Brasil. E essa questão de inovar, das redes, o fortalecimento de redes, quando a gente realiza essa escuta, nós identificamos potencialidades e também dores e necessidades. E essas boas práticas, esses exemplos, como a imersão que você trouxe para observar as boas práticas e trazer novamente aqui para o Brasil e executá-las, amanhã, por exemplo, no Presença Fundacred 360, é um ótimo momento para, na interação ali com as outras instituições de ensino, trazer, compartilhar essas iniciativas que as comunitárias, né, fortalecidas, que possam transmitir para várias outras instituições, não apenas comunitárias, mas que estão espalhadas por todo o Brasil para criar esse impacto no ecossistema da educação. Sim. Então, eu explico isso porque os alunos, às vezes, pensam que tudo está na inteligência artificial. Não. Tem algo ali que eles têm que pegar qual os textos condiz realmente. E isso a pessoa que pesquisa, ele conhece, ele sabe. Então, sempre tem essas conexões do aluno. Mas a inteligência artificial veio para ficar. A inteligência artificial veio para ficar e provavelmente tem alunos que entraram ali na graduação quando ainda não estava utilizando a inteligência artificial e agora, um ano, 2 anos depois, aí ela veio. E como que você percebeu isso, professor, ali? Como que vocês se adaptaram a isso e como que eles receberam? Eu percebo, por exemplo, assim, ó, quando eu dou um texto, né, eles têm que apresentar. Então, eu dou aula até a hora do intervalo, depois de apresentar os textos, os artigos, né? Cada grupo, são 8 grupos, cada grupo tem um texto. O que eu percebo? As apresentações são belíssimas. Né? Eles fazem assim, é incrível o que eles fazem. E aquilo ali teve tempo, teve dedicação, teve empenho, né? Porque a inteligência artificial, ele teve que botar os dados lá. Então, o slide dele entende? Tem mobilidade. Tem. E o texto bem coerente, porque ele faz 2 vezes. Um aluno me usou 3, né? E ele explicou qual é uma diferença uma da outra para os alunos.
Gente, é fantástico Ele isso. já foi agente de transformação ali, ele Explicando já sobre aquilo, eu possibilitou escolhi essa aqui porque essa aqui condiz mais com o fazer autor. isso, que legal. Então é algo assim impressionante, assim, e como o aluno gosta disso, né? Por exemplo, quando eu digo assim para pegar o celular, eles ficam meio assim, né? Porque não estão acostumados. Pega o celular e vamos ver. Então eu faço alguns trabalhos, assim, algumas perguntas eu boto assim, preparo Estimular a e boto autonomia. no Whats para eles, assim, que Sim. dei uma ferramenta para eles estudarem, motiva bastante, né? E é impressionante como eles gostam dessas questões de ficar estudando para a prova no Celular. celular. Você encontrou uma forma de se Tô comunicar aprendendo com aí. eles. Tô aprendendo, mas é impressionante. Por exemplo, trabalhando isso aqui sobre a agenda, né? Agenda 2030. Tem vários materiais maravilhosos. Esse aqui é um deles, né? Então, tu pode utilizar, é impressionante. Então, são meios, né, que tu cria, né? Vamos lá, né? Fazer um sorteio aí, vamos explicar da tua empresa o que que tem as ODSs, por exemplo. E muita coisa assim você dá por ensinado, por dado. E não, os alunos são jovens, 19, 20 anos. São pessoas que têm uma visão, às vezes filho único, né? E Sim, aí vem uma visão assim bem individual daquela realidade. sim. Então, quando ele traz para a universidade, esse Foi jovem, para o coletivo. tu vem para o coletivo. Então, eles não têm a consciência coletiva. Então, a gente tem, a universidade faz com que eles se enxergam um novo, diferente. É uma grande possibilidade. Desenvolvimento também de um soft skills, né? Sim, Esse pensamento coletivo. coletivo, é impressionante. Então, eles perguntam assim: o social dá dinheiro? Tem muitas possibilidades de sobreviver e dar dinheiro, captação de recursos. Claro. Daí tem a última aula da minha disciplina, é captação de recursos. Da onde você tira recursos para os projetos sociais? E por que toda empresa tem que ter um projeto social? Por que a empresa tem que olhar para a comunidade que ela está local? Senão não permanece, não fica, né? É, Porque não não fica, exatamente. como fomentar isso no aluno, nas organizações, essa questão do ESG, que veio para ficar, não tem como. E esse social, e tu pode fortalecer, se tiver habilidades e competências, ser um captador de recurso, né? Tem vários digitais abertos, como tu aprender, né? E entrar nas plataformas, verificar quais são esses digitais, né, do governo, bolsas, tem muitos também editais internacionais, a União Europeia, Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo. Inclusive, uma das boas práticas que eu identifiquei lá no Tecnocinos, é que vocês, até junho, acho que foi início de julho que eu estive lá, vocês já tinham conseguido captar recursos de vários editais Vários editais. em 6 meses. Sim, sim. E nós temos uma carta de projetos. E nós estamos ampliando por centros de excelências, grupos de excelências. Então, são grupos, tem 14 grupos de professores que fazem pesquisas e a gente direciona socioambiental. Por exemplo, estou estudando um edital para o Rio dos Sinos, como as comunidades ser resilientes diante de uma catástrofe. Como se organizar. Então, isso estamos prevendo. Daí tem que entrar um técnico que entende de geologia, hidrologia, entende? Porque Multidisciplinar. é multidisciplinar. Então, não dá para tu fazer um edital. Nós ganhamos o edital de 8 milhões aqui do socioambiental da Petrobras. Então, eu trabalho Esteio, Canoas, toda aquela região ali. Eu tenho que fazer horta comunitária. Sim. Então, eu tenho que fazer todas um projeto. Daí, tu tem que chamar vários professores. Isso é uma das minhas funções também. É um processo. A Unicinos tem forte atuação em territórios locais, isso é visível. Uhum. E como projeto de inovação em Panambi, é um exemplo da Uhum. atuação local de vocês. E como transformar o conhecimento gerado dentro das universidades em impacto real e mensurável para as comunidades e economias regionais. Por exemplo, a gente visita as empresas, nós temos uma equipe, né, que visita, convida as empresas a passar um dia ali no portal de inovação, tem modelagem, o professor que trabalha, design thinking, né, tem vários projetos, bem todos, né, tem Steel, tem outras empresas que estão ali presentes, então eles fazem uma modelagem, a partir dessa modelagem eles criam algo, né, um objeto de pesquisa. Então tem vários ali de Panambi que fizeram mestrado dentro da universidade. Tinha professores que iam lá dentro da empresa, né, faziam projetos. Então tem essa questão assim de empresa, a gente ouve, né, isso que você falou, né, a gente Sim. ouvir a necessidade da organização, ela apresenta um desafio para a universidade, a gente cria um grupo de estudo, né, tem um grupo de pesquisadores
a gente cria um produto. E esse produto, um mestrado específico, aquela necessidade daquela organização. Então, tem vários alunos que estudam, né? Tem descontos também específicos da universidade com essas organizações. E realizamos vários contratos, tem até um grupo da company que trabalha com as empresas, que visita as empresas, né, do terceiro setor. E eu vejo que você é um apaixonado pela pesquisa. Muito, muito apaixonado. Parabéns. Você transmite isso. Eu gosto, eu fico assim, eu adoro congressos, participar, entende? Eu acho muito importante. Uma pessoa que fala várias línguas, eu gosto de ouvir a história de uma pessoa. Tu conhece muitas pessoas assim, pessoas que nasceram, entende? Uma família simples, mas com o seu buscar, seu desenvolvimento, com a sua disciplina, ultrapassaram barreiras. Eu acho Eu fantástico também. isso. Eu acho assim, Conhecer as a histórias, história. conhecer as histórias das pessoas, Yeah. saber o que elas percorreram, como elas foram transformadas. E é como você disse, às vezes é uma simples Uhum. coisinha que falta ali, oportunidade, como você trouxe, né, no início ali. São simples iniciativas que causam um impacto real e muito grande na comunidade onde essas pessoas estão inseridas. E eu sou suspeita para falar, né, como psicóloga, mas assim, ouvir histórias, ela traz sentido, não são apenas dados frios, Sim, mas são escutas que são realizadas perfeito. e nessa escuta emergem ali sentimentos, vão emergindo coisas intangíveis, porém Sim. a gente pode criar tangibilidade de acordo com o mapeamento que nós fizermos, com o que nós identificarmos como necessidade. E tu pode mensurar isso. Pode mensurar E em isso tem valor seguida. econômico. Exato, Tem valor. exato. Por Não é exemplo, só valor social, econômico. também. econômico, cultural. A partir do momento que a gente concede, por exemplo, um crédito, e essa estudante, ela ingressa na instituição de ensino, ela permanece, né? Porque ingressar não é o fim, é o ponto de partida. Ela permanece. Depois ela ingressa no mercado de trabalho. Ela tem a vida dela transformada. Ela é a primeira pessoa, por exemplo, formada na família dela. E aí, ingressa ali no mercado de trabalho e transforma essa realidade. Então, Fantástico. fantástico. Você tem impacto na vida Tem e na impacto na vida, na sociedade, no território. E isso tem como mensurar quantas vidas foram transformadas. Isso. E economicamente, um país onde tem mais estudo, as pessoas vivem mais com dignidade. A formação é tudo, é saúde. A educação É tudo, né? Saber por que se alimentar bem, saber o porquê das coisas, entender, ter o senso crítico. Eu vejo muitas pessoas que... Eu já trabalhei na área social, na psicologia social, e eu via muitas pessoas que tinham seus direitos violados ou que não tinham acesso aos seus direitos por desconhecimento de que tinham os direitos. Então, a pessoa chega no hospital, por exemplo, e ela está sendo violada ali porque ela acha que é um favor e não que é um direito dela. E desenvolver isso. A educação mesmo de base, o senso crítico, a informação, o acesso é fundamental para transformar a vida das pessoas. Muito. E A isso. divisão. O ser humano é um ser político. E esse ser político, ele precisa fazer parte, tem que ter conhecimento das leis, das normas, das regras, dos seus deveres, dos seus direitos. Isso sim. Mas tem que ser politizado, né? E como aprende Tem que isso, ser né? politizado. Um olhar sistêmico, E, né? sim, eu estou trabalhando isso com meus alunos, assim, para identificar o social e fazer o diferencial, entende? Porque o diferencial do funcionário vai ter essa visão, entende? Do coletivo, do ambiente, do cuidado, da generosidade. São habilidades, assim, e não precisa ter dinheiro, por isso que requer educação, lógico, né? A inovação não é sempre algo novo. Isso já fazia antigamente. Exato. Tem que Mas resgatar. pode ser a melhoria de processos, por Isso. exemplo, que já existem, você está inovando. E você sabe que faz diferença, né? Com certeza. É como que eu posso criar algo diferenciado, né? Não apenas chegar ali, mas como eu preparar esse ambiente que seja de confiança, agradável, que ele vai colocar
né, ali o que que ele aprendeu ao longo do semestre. Então são essas iniciativas, assim, que eu tô Sim, falando, assim, bem, iniciativas pedagógicas, pedagógica, mas isso tem um projeto social, isso tem essa iniciativa de vocês, né, 360, né, é uma 360. iniciativa, é algo, assim, novo, inovador, trazer as organizações, conseguiram pessoas de campo, pessoas relevantes, né, na educação, né, que você estava Ok. compartilhando. Isso é muito importante, que nós precisamos desse resgate, desse olhar, né? Isso. É outra coisa também que a gente tenta transmitir muito, e nós vivemos isso, né? O 360 é uma crença estruturante. Uhum. É o que a escuta generativa é a base da metodologia do Fundacred 360. Então a gente considera muito ouvir, Eu vi. trazer a instituição ou estar dentro da instituição Uhum. para co-criar. Não é ouvir a sua ideia e a minha ideia e juntar as duas. Não, não é isso. É criar Algo diferente. juntos. Perfeito. Com o coração aberto, como eu falei inicialmente. E aqui a gente está bem de coração aberto. Eu estou muito feliz com as práticas que você está trazendo de sala de aula, porque, Uhum. inclusive, eu fico bem feliz em ouvir, Uhum. porque das instituições de ensino comunitárias que eu visitei, foram 35 visitas realizadas este ano. Uma delas foi lá na Unicinos. Eu ouvi alguns gestores exatamente nessa necessidade de entender, por exemplo, como manter um estudante dentro de sala de aula por um certo período de tempo. Como fazer com que ele não fique disperso ao utilizar o celular. Uhum. E aí, encontros como esse, que possibilitam esse contato e essas conexões, são riquíssimos. Porque amanhã vocês vão poder iniciar essas conexões e darem continuidade a essas conexões para que tanto as boas práticas quanto essas necessidades e dores elas sejam ouvidas entre vocês e tragam exemplos de boas práticas como tá acontecendo, como que você está pensando? Eu achei sensacional isso. Então são iniciativas, né, que vocês estão trazendo, né? Acho que para o Rio Grande do Sul é muito importante essas conversas, essas escutas nesse momento, né? Eu acho que é importante muito da fundação trazer as universidades, conversar, ter várias iniciativas do Pacto Alegre, das universidades que a gente trabalha junto, né? A Federal, a PUC, a Unicinos, a gente tem, né, a Comung, são 14 universidades, todos com um bom propósito, temos algo muito semelhante, entende? Na fundação, por que se criou isso, né? Qual é a missão dessas organizações e como a gente pode trabalhar junto desse ecossistema. Não deixa de ser um ecossistema que vocês estão criando aqui. Então, parabéns pela iniciativa. Eu achei muito importante e para nós é importante a presença da Unicinos, sim. A Unicinos tem no seu DNA essas conexões entre as pessoas, a cidade, com outras instituições, porque sentimos fortalecidos e trabalhamos em rede, né? A rede de universidades, elas impactam nas políticas públicas. Políticas públicas, E isso tem resultado. Todos ganham, todas ganham. né? E tem uma teoria para isso, né? Que todos ganham, né? Não dá mais para trabalhar individual. Individual. Não dá. Eu acho que é muito claro isso para a fundação também, né? Isso. A gente trabalha coletivamente, a gente é inteligência coletiva, uma infraestrutura viva. Viva a instituição, né? Tá, E quais são os melhores, o maior recurso que você tem? O recurso humano. recurso humano. Então, como trabalhar com o ser O humano? o ativo mais importante. Isso. Então, o mais importante é trabalhar com o ser humano, resgatar isso. E muitas coisas não é que a gente não tem, a gente se perdeu. Sabe, o ser humano, assim, quando tu dá atenção pro ser humano, a pessoa muda. É impressionante. Muda. Isso vira, muda, a empresa muda. E o negócio só acontece olho no olho, entende? É impressionante isso. Por mais que você use as ferramentas, mas para tu fechar um contrato, né? E além do contrato, para ele ser, digamos, cumprido, não basta só assinar. Ele tem que, né? Tem várias organizações que não cumprem contratos, assinam, mas não cumprem. Ele requer o acompanhamento. Eu acho fantástico Um isso. relacionamento. Relacionamento, acompanhamento, porque é isso que vai legitimar. Porque se você assina um contrato, é algo pontual. Sim. Mas a partir do momento que você se relaciona, que você estabelece uma rede de confiança, uma rede de parceria, Vai se concretizar. vai se concretizar e É. vai se tornar legítimo. Legítimo. Caso contrário, não.
Isso. E o grande problema das organizações, elas assinam o contrato e depois não tem Pois, entrega. a conversa foi fluindo. É, Vou para uma pergunta aqui em relação à Fundacred, parceria Fundacred e o Movimento 360, que é um movimento de escuta generativa, Perfeito. que nós já estávamos conversando. É, a Fundacred tem buscado atuar como parceira estratégica de inovação com impacto. Na sua visão, como essa parceria pode fortalecer ainda mais a missão da Unicinos e impulsionar projetos transformadores nos territórios onde a universidade atua? Eu acho que já começamos, né? Tu já fez uma visita, né? Sim. Tu fez uma visita na universidade. A missão de vocês, ela tem uma conexão, uma empatia, digamos assim, com a universidade, e que é ajudar a promover a educação. Então, temos algo em comum, isso que nos une. Perceba assim, a finalidade é o projeto, né? Não é, né? Mas o projeto, o propósito. Então, isso tem impacto naquilo que a gente... E vocês estão de parabéns pela iniciativa, eu fiquei muito contente de estar aqui. E eu fiquei encantado ainda sabendo que assim, vai vir muitas pessoas boas aqui amanhã. Eu fico assim, já Vão ter muitas surpresas. e agradeço de coração. E a universidade está aberta, né? Para vocês, olha, que vocês quiserem conversar, nos visitarmos. E a gente tem muito o que podemos fazer juntos, né? É isso que a gente busca, essas parcerias que nós alimentam o nosso ecossistema de educação e até que nos ensinos, né? Que a gente possa contribuir para a sociedade. Isso tem impacto social em todos os sentidos. E para encerrar no podcast, mas essa conexão Sim. será duradoura, o que ainda precisa ser reinventado nas universidades para que inovação, missão social e sustentabilidade caminhem juntos? E qual sua aposta para os próximos anos? Eu percebo assim, que a universidade nós precisamos assim, aprender mais ainda a fazer projetos, né? É difícil, né? Escrever um edital, como é difícil, né? Sim. Nós precisamos aprender isso, como a gente pode ver as fontes de recursos. Eu sempre olhando qual é as fontes de recurso, né? Tem várias fontes, mas como ver isso, né? Como captar, como mostrar para a universidade que a universidade é lugar de transformação social. Como escrever um projeto bem feito, né? Um projeto de impacto, né? Com várias universidades, com relações internacionais, a gente tem muita dificuldade ainda, sabe? Porque tem vários editais que pedem com relações com outras organizações, não é somente para a universidade. Eu preciso fazer as conexões com as comunitárias, com as federais, internacional, tem vários pedidos já, entende? E são várias áreas do conhecimento. Então, assim, como mapear essas pessoas? Eu vejo um grande desafio hoje nas organizações, e hoje em dia tudo, a captação é via projeto. Você tem que fazer projeto, tem que aprender nisso, né? E não tem como fugir, não tem que fazer o projeto. Tem que fazer o projeto, fazer as conexões. Então, hoje é um desafio, né? É como criar um curso novo em cada semestre, né? Professor, muito, muito obrigada pela participação. Eu fiquei verdadeiramente encantada. Eu agradeço muito de coração essa oportunidade, tá? Muito obrigado mesmo.